Quero saudar todos os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Damos graças a Deus, por mais uma oportunidade concedida pelo nosso Deus para todos nós estarmos aqui, louvado seja Deus. Oxalá que todos estivessem, mas o Senhor sabe, louvado seja Deus de todas as coisas. O Senhor sabe como cada um se encontra nessa noite. Nós só temos que orar pela vida de cada um, que só eles e o Senhor sabem como se encontra. Muitas das vezes a gente se pergunta por que fulano não veio, por que ciclano não veio, mas nós não sabemos a causa dele não ter conseguido chegar à casa do Senhor. Então nós temos que orar e interceder pela vida deles, A vida da nossa missionária Nájila, louvado seja Deus, que perdeu os seus entes queridos, a sua mãe e alguns parentes, que o Senhor venha confortar toda a família. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que estão vivos, porque depois que morre sem juízo, cada um vai se prestar diante de Deus pelos seus atos e as suas ações, pelas suas escolhas que durante a sua trajetória de vida. Por isso me chamou, ele chamou a todos, mas nem todos querem ele, O Senhor diz: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chama todos, mas nem todos querem, porque a vida é de livre arbítrio. Você escolhe o caminho que você quer trilhar, se você quer andar pela porta estreita ou se você quer andar pela porta larga. Você que escolhe aonde você quer morar infinitamente, se é nos céus ou também se é no inferno. A escolha é nossa, aonde nós queremos habitar a partir do momento do juízo final, amém? Eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 3, louvado seja Deus, e a partir do seu versículo de número 16, louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo de número 3 e o seu versículo 6 a seguir, louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que vai dizer o seguinte, a partir do versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, aquele que não crê já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor, porque crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós iniciamos essa leitura com alguns versículos, louvado seja Deus. Na verdade, nós iniciamos essa leitura com 6 versículos, os 5 versículos. Esses 5 versículos são versículos exclusivos e especiais que o Senhor deixou, louvado seja Deus, já muito explicado, louvado seja o nome do Senhor, acerca de quem quer e de quem não quer.
São 5 versículos específicos ao Senhor, já declara dizendo quem não aceita Jesus, o porquê ele não aceita, porque ele tem medo do que as obras dele sejam rejeitadas. Louvado seja diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos para o livro de João, no seu capítulo de número 3, nós vamos ver que ele está dialogando com alguém. E esse diálogo é mais nada menos do que com alguém que entende da lei, que deveria executar a lei e viver na lei. Mas sabemos que Jesus agora está dialogando com alguém, conhecedor, louvado seja Deus, da palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que agora esse homem, por nome Nicodemos, o Senhor Jesus encontra com ele, louvado seja Deus, ou melhor, ele vai ter um encontro. Ele sai da sua residência, muitas vezes ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar dos sinais, prodígios e maravilhas, e ele ficava observando, e dentro dele cria, louvado seja Deus, que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Mas por conta dos estudos, louvado seja Deus, e da doutrina daqueles homens, ele não confessava abertamente que Jesus era exatamente o Filho de Deus, ou um profeta enviado de Deus. Ele, com medo da retaliação, ele com medo, louvado seja Deus, da rejeição dos demais companheiros, louvado seja Deus, ele concordava com a maioria. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que os escribas e os fariseus era quem dominava, quem predominava, louvado seja Deus, e apregoava a lei diante dos homens, aleluia, nas sinagogas. Mas por mais que Nicodemos tivesse uma visão diferente dos demais, ele não levantava a mão para dizer: eu discordo de vocês, eu não aceito, aleluia, as propostas de vocês, eu não concordo, aleluia, em escancarar o pecado, aleluia, dos outros, eu não concordo, aleluia, em matar o nosso irmão, não, louvado seja Deus. Talvez temos com medo da retaliação, de perder o seu cargo, no meio daqueles que diziam que era conhecedor e que pregava nas sinagogas. Nicodemos estava concordando e compactuando com o erro que era pregoado em cima dos altares. Lembramos, aleluia, do profeta Eli. O profeta Eli, o povo chegava e dizia: olha, profeta, os teus filhos estão transgredindo diante de Deus, eles estão se prostituindo, louvado seja Deus, no templo, eles estão atrás do templo seguindo. Aí o profeta Eli dizia: eu vou conversar, mas não tomava partido, talvez com medo de confrontar, aleluia, os seus filhos. Alguém chegava e dizia: profeta Eli, louvado seja Deus, os teus filhos, eles estão comendo o que era destinado a Deus, a gordura era destinada ao Senhor, a primeira parte, e eles estavam comendo. Aí o profeta Eli dizia: eu vou conversar, louvado seja Deus, com ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesse culto de Santa Ceia, que com Deus, aleluia, não existe arrumadinho. Com Deus, aleluia, não tem negócio de agradar o irmão, louvado seja Deus, não. Com Deus não tem negócio de cumprir pecado, não. O pecado é pecado, e o Senhor traz para que eu e você, aleluia, é para eu e você se colocar na posição, tomar um partido diante de Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje, aleluia, eu vou me posicionar diante de ti, eu não vou mais fazer o que eu vinha fazendo. O profeta Eli, louvado seja Deus, o povo chegava e dizia: profeta, coloca ordem na casa, e ele dizia: eu vou colocar. Profeta, aleluia, coloca, tira os teus filhos do cargo. Aí ele dizia: meus filhos são sacerdotes, eu não posso retirar porque meus filhos, eles vão se rebelar contra mim. Aí Deus levanta Ezequiel no seu capítulo de número 2, dizendo: se o filho do homem se põe a
noite. Uma nação, louvado seja Deus, que vive de engano. Uma nação que abandonou Deus caminho. É filho, aleluia. Os filhos estão de servidura, porque os pais deixaram de me adorar. Filho do homem, mas não tema diante deles aquilo que eu te mandar. Você vai falar, porque eu vou provar, aleluia. Eu vou mostrar para eles que eu ainda levanto profeta no meio dessa geração. Louvado seja Deus, incrédula, geração, aleluia, obstinada, que está acostumada a pecar e dizer está certo, está acostumada a adulterar e dizer está tudo certo, acostumada na prostituição e dizer não, está tudo certo, acostumada, aleluia, desviar, roubar e dizer está tudo certo nada. Deus ainda tem profeta nessa terra, ainda que fala a verdade. Coloca a sua vida sobre o altar, coloca, aleluia, hoje na casa. Por quê, pastor? Porque o trono descerá ainda sobre essa igreja, sobre a igreja do Cristo, e todos vão ver que ainda há ordem dos céus. Ezequiel fala para eles que eles estão acostumados a viver do jeito deles, mas não é o jeito que eu quero. Ezequiel, louvado seja Deus, talvez pela história dos outros profetas passados, fracassado diante daquele povo, muitas das vezes, louvado seja Deus, é fácil eu, louvado seja Deus, e você criticar a vida do irmão, louvado seja Deus, sem saber as procedências, aleluia, sem saber as pisaduras, as feridas que ele carrega. Talvez Ezequiel, louvado seja Deus, algumas pessoas dizem, foi necessário o Senhor pegar Ezequiel pelos cabelos e levantar, mas você não sabe o que Ezequiel já tinha visto, você não sabe o que Ezequiel já tinha passado, você não conhece a história de Ezequiel. Talvez ele estivesse olhando e diz, eu não vou ser mais um a ser morto no meio desse povo, Senhor, que não tem nada contigo não, eu não vou mais ser a voz que vai entoar e eles não vão ouvir. Aí Deus levanta Ezequiel e diz, quem quiser ouvir, ouça ou deixe de ouvir, mas você vai falar a verdade, porque eu te escolhi para que eles não fiquem enganados e vão saber que ainda há profeta em Israel. Que ouça ou que deixe de ouvirem, sempre falem a verdade, sempre seja pela verdade. A verdade é a verdade que liberta, é a verdade que direciona o irmão ao caminho, aleluia, do céu. Mas uma mentira, uma arrumadinha leva ele, você prefere, porque quando você induz ou concorda com ele de alguém, você é mais errado do que ele. É mais errado do que ele. Aí, voltando para o texto, aí Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos talvez tenha feito algumas perguntas para Jesus. Mas Senhor, eu sei que o Senhor é profeta no meio do povo, porque onde o Senhor passa, carrega multidões. Aonde o Senhor anda e o Senhor coloca as mãos, os enfermos são curados, os cegos voltam a enxergar, os leprosos são limpos, os cadeirantes voltam a caminhar, louvado seja Deus. Então, Senhor, eu sei que ninguém faz isso se não vier dos céus. Nicodemos, ele confessa para Jesus, eu sei que se não for Deus na tua vida, nada disso acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus olha para ele e diz, meu filho, tu é conhecedor da lei, da palavra, mas tu és doutor da lei em Israel, e tu ainda está em dúvidas. Tu não lês as Escrituras,
Você não sabe, aleluia, que esses sinais só podem vir dos céus. Aí Jesus olha para ele e diz: agora porém, meu filho, eu vou te dizer uma coisa, porque se o homem não nasceu de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. Se o homem, aleluia, não se arrepender, ele não pode entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos olha para Jesus, não entende o que Jesus está dizendo. Aí diz: Senhor, como é que pode? O homem já é grande, porventura ele vai entrar de volta no ventre da sua mãe para nascer de novo. Aí Jesus olha para ele e diz: não, meu filho, eu não estou falando de uma gestação qualquer, eu estou falando a você da gestação que Deus gerou desde o princípio, aleluia, na fundação do mundo. É dela que eu estou falando. Se você não nascer dessa gestação de novo, você não entra no reino dos céus. Eu não estou falando, louvado seja Deus, de você nascer numa gestação de uma mulher normal. Eu estou falando que você foi gerado desde a fundação do mundo e você ainda não nasceu, você ainda está no ventre. Então se arrepende e nasce da água e seja salvo. Aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Pastor, mas se eu aceitar Jesus hoje, e hoje mesmo, louvado seja Deus, eu parti, aí você vai para a glória. Pastor, o senhor tem base bíblica para isso? Tem. Jesus no meio, ladrão do lado e ladrão do outro. Um olha para Jesus, o ladrão da direita olha para Jesus e diz: tu não disse que é filho de Deus? Então por que tu não desce daí e salva tu e nós? Não é tu que operava tantos milagres? Não era tu que falava, aleluia, tanto de Deus? Então manda para o Senhor, inventa os anjos aqui, tira tu e tira nós. O ladrão do outro lado diz: por que tu blasfema contra esse santo que nada fez? Porque tu fala, aleluia, desta forma com esse homem que nada fez. Esse homem não tem pecado algum. Eu e você estamos aqui porque nós erramos. Eu e você, nós estamos pendurados aqui nessa cruz porque um dia nós ouvimos a palavra dele e não obedecemos. Nós estamos aqui porque nós estamos pagando o preço da desobediência. Mas, Senhor, uma coisa eu digo para ti: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Louvado seja Deus. Aí Jesus olha e diz: o arrependimento vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Desde já, filho meu, estarás comigo no paraíso. A chance é dada para eu e você. Jesus disse: a partir de hoje você vai estar comigo no paraíso. Você, louvado seja Deus, vai esperar um pouquinho e depois nós nos encontraremos no reino. Mas só que com nós vamos seguir diante do diálogo. Nós vamos ver que Nicodemos, ele está nesse diálogo com Jesus. E Jesus disse: se você não nascer de novo da água, você não pode entrar no reino dos céus. Era Jesus dizendo: o Senhor abriu, louvado seja Deus, uma oportunidade para que todos se arrependam. Mas eu quero dizer uma coisa, louvado seja Deus, que nem todos, aleluia, vão se arrepender, porque cada um tem as suas escolhas. Meu filho, louvado seja Deus, aqueles que congregam com você lá, eles não querem se arrepender para viver de acordo com o que diz a palavra. Eles querem viver segundo as suas próprias vontades, Nicodemos. Mas hoje Jesus veio aqui nesta casa para ter um encontro com Nicodemos, para dizer: meu filho, você precisa, aleluia, se arrepender, nascer de novo. Você precisa daquela meia dúzia fazer as coisas erradas e começar a trilhar caminhos novos. Meu filho, você precisa abandonar essa vida mundana. Você precisa, aleluia, receber o renovo, o refrigério dos céus. Você precisa, aleluia, essa cruz pesada, o meu fardo que é leve, e seguir a mim nessa caminhada. Porque, louvado seja Deus, porque, pastor, aí Jesus diz:
não pereçam, mas que eles tenham eterna. Tem prova de amor maior do que essa? Você entregar, louvado seja Deus, o seu filho. Você teria coragem, louvado seja Deus, de sacrificar o seu filho que você mais ama, por amor, aleluia, de dezenas de pessoas que não lhe honram, dezenas de pessoas que não acreditam em você? Você teria essa coragem? De alguém dizer assim: se você me der o seu filho para matar ele hoje, esses milhares aqui, eu deixo eles vivos. Você dizia: pode morrer o mundo inteiro, mas meu filho fica de pé. Mas só que Deus disse: eu salvo, eu sacrifico meu filho, eu deixo ele perecer, mas eu salvo essa nação incrédula, abstinente, que só leva a vida em pecar. Mas eu dou meu filho e eu resgato eles que quiserem. Vai ser, louvado seja Deus, uma troca, um sacrifício doloroso. Mas o que dói dentro de mim, louvado seja Deus, e o que dói dentro de você, muitas das vezes é o que vai salvar a sua casa. É o sacrifício que às vezes dói, é o que vai nos salvar. Se não haver dor, não há salvação. Se não haver renúncia, não há salvação. E se nós não deixarmos a cruz em troca de um fardo leve, você pode aceitar Jesus 1000 vezes, você não consegue chegar. É por isso que Jesus olha e diz: cada um tome a sua cruz todos os dias e siga. Mas antes, ele diz assim: tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo que é leve. O Senhor, louvado seja Deus, muitas das vezes Ele deixa que nós passamos pelo processo, para no final do processo, louvado seja Deus, é um processo que nos causa dor, que nos sangra por dentro, mas no finalzinho o Senhor diz: meu filho, agora que você passou, tome aí sobre você o bálsamo da cura, toma aí sobre você o meu fardo que é leve, para você continuar a caminhada. Você não vai desistir, você não vai parar. Por quê, pastor? Porque aquele que eu chamei, Ele garante a sua trajetória. Quando o barco começa a chacoalhar para lá e para cá, a primeira coisa que vem na nossa mente é que nós não vamos conseguir chegar do outro lado. Mas muitas das vezes Jesus está na proa do barco, ou muitas das vezes Jesus está na frente. Em vez de nós acordar o Mestre ou clamar por Ele, a primeira coisa que nós gritamos é: Senhor, eu vou morrer, eu não vou conseguir passar. Sabe por quê? Louvado seja Deus, aquela mulher, louvado seja Deus, ela conseguiu a vida de volta para o filho dela. É que quando o povo perguntava: e aí, mulher, como é que está a tua casa? Vai tudo bem? Como é que está o teu esposo? Vai tudo bem? Como é que está o teu filho? Ela poderia dizer: está morto. Mas ela diz: vai tudo bem com ele também. Louvado seja Deus. Era o povo querendo para ela, e ela dizendo: vai tudo bem. E ela caminhando para onde, pastor? Para quem poderia trazer a solução para o problema dela. Eram algumas pessoas, louvado seja Deus, dizendo: olha, mulher, como é que vai as coisas? Vai tudo, louvado seja, vai tudo bem, e tudo indo de mal a pior. Mas sabe o que acontece nas nossas vidas? Pastor, como é que está a tua vida? Minha vida está uma miséria. Eu perdi o meu emprego, aquele emprego que eu tanto amava. O meu irmão, louvado seja Deus, saiu do ministério que eu congregava, quem eu mais amava. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. A minha vida não tem mais sentido, a sua vida não tem sentido. Sabe quando é que ela perde o sentido? Quando você perde a presença de Deus, quando o Espírito Santo de Deus não está mais dentro de você, para erguer de pé, como disse, louvado seja Deus, Ezequiel não levantou, não foi porque ele diz não. A Bíblia
2, verso do número 2, aleluia. E o Espírito do Senhor adentrou em mim e me colocou de pé. E eu comecei a ouvir as palavras do Senhor. Sabe quando é que nós ouvimos Deus? Quando o Espírito está dentro de nós. Nós estamos vivendo uma geração que todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser cheio do Espírito, desviando dízimo, roubando, compra e não paga, devendo os irmãos, cobrar, diz que não vai pagar, adulterando, se prostituindo. Não que isso vai impedir de Deus usar você para salvar outra pessoa. Pastor, mas Deus pode usar alguém que está na prostituição para falar comigo? Claro que sim. A chance dele se salvar, Deus já está dando para ele. Ele quer agora a chance de você se salvar. Então Deus não está mais contando com esse que levantou a mão e está escolhendo o caminho dele. Está contando agora com você. É com você que o Senhor está contando agora. Certa feita, não, mas Deus não usa. Usa sim. Deus usou uma jumenta, Deus usou Balaão, louvado seja Deus, para Balaão querer amaldiçoar e Deus abençoou do povo. Uma certa feita, quando aqui já encerra para nós celebrar a Santa Ceia, a gente estava indo para casa, eu e a Ana Paula, a gente estava indo para casa, de sair do culto, a Ana Paula estava grávida de Ana, e perto da rua 58, ali, na rua, igual com a rua 59, na esquina da rua 59, vi uma senhorinha, não era missionária da Paula, vi uma senhorinha assim, ó, no meio da rua, pé lá e pecar, parou diante de nós. A paz do Senhor, pastor, eu não era nem pastor ainda, era presbítero. A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, meu filho. Ela olhou para a Ana Paula e disse: ela vai dar trabalho para nascer, mas vai nascer, viu? Ela vai dar trabalho para nascer, louvado seja Deus, mas não se preocupe não, porque ela vai nascer. E assim fez. E assim aconteceu. Né? Louvado seja Deus. Deu trabalho, mas está aí a promessa do Senhor. Ana Paula foi ter uma consulta de rotina, e de lá já foi direcionada para o Domalã, né? Com pressão alta, e lá foi internada, e logo após passou por esse processo, foi feita a cirurgia. Mas Deus usa, não importa, louvado seja Deus, como é que as pessoas estão desperdiçando as oportunidades que Deus deu para ela, mas Deus quer oferecer uma oportunidade nova para mim e para você. Nem que seja usando um drogado, usando uma prostituta, usando uma adúltera, mas Deus não tem, já deu oportunidade para ele. Deus quer dar oportunidade para você agora, para dizer: meu filho, levanta-te, aleluia, não é hora de parar, levante, não é hora de ficar pelo caminho, louvado seja Deus, não. Deus quer saber se Ele lhe salva. Só que Deus não vai estar blá 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 na boca dessas pessoas, não. Deus, Ele é específico. Às vezes eu fico preocupado com mensagem de Deus duradouras, porque eu conheço um Deus que Ele não é muito diálogo não, para ninguém não. Ele é específico daquilo que Ele quer. Deus desceu dos céus aqui, usou missionário, chegou aqui, lhe deu um recado e retorna. Às vezes, é por isso que muitas das pessoas estão desacreditadas, é porque Deus usa elas entram na emoção e falam até o que Deus não mandou. Aí, ou seja, as pessoas que Deus começa a falar, que recebe de Deus, no final elas saem duvidando. Por quê? Porque Deus desceu, mandou você falar um A e um B, e você acabou falando o alfabeto todinho. Então é isso que a gente tem que ter muita cautela. Não estou dizendo que Deus não usa, Deus usa sim, e muito. Deus brada na terra sim, e muito, todos os dias. Agora, só que nosso Deus não é Deus de estar batendo língua com ninguém não, direto não. Ele é específico no que Ele quer.
É por isso que ele disse a Ezequiel: levanta-te e põe de pé que eu quero falar contigo. Ezequiel, quando se levantou, o Espírito entrou, Deus deu recados e agora fala. Que eles falam, que eles queiram ouvir o que Deus tem ouvir, fala o que eu estou mandando, pronto. Acabou-se. A parte dele, Deus já fez. Então, meus irmãos, com Deus é assim. É de repente. De repente ele desce, ele cura, ele salva, ele liberta, ele restaura. De repente ele lhe enche. Louvado seja Deus, você é transportado da glória do Senhor. E a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. E você sai saltando e vai para casa cheio. Louvado seja Deus, da presença de Deus. Amém? Então fica essa palavra de advertência para nós. O Senhor, Ele já nos deu a oportunidade. E Ele já é muito específico nesses versículos. Que Ele diz, louvado seja Deus, que as pessoas, aquele que faz o mal, eles não querem vir para a luz, não querem aceitar Jesus, porque eles têm medo do que eles estão fazendo. Eles próprios têm medo do que eles estão fazendo. Eles têm medo de vir, de aceitar Jesus e Deus revelar o que eles estão fazendo e ao culto. Então esse é o medo deles. Então a Bíblia diz que aqueles que fazem o mal permanecem fazendo o mal porque eles têm medo das obras deles ser reveladas por Deus. Mas aqueles, louvado seja Deus, que querem ser salvos, eles levantam a mão, aceitam Jesus, independentemente de Deus trazer a tona ou não, eles vêm para a luz porque o alvo deles é Jesus. Amém? Então fica essas palavras para nós nessa noite, louvado seja Deus. Vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.